Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aqui chegamos na aula 3 do mês de agosto, um mês tão especial em que a gente está desenvolvendo a nossa autonomia, a nossa autoconfiança para sentir, para relembrar o poder que nós temos de criar a vida do jeitinho que a gente deseja e que a gente merece. Se a gente tem autoconfiança, a gente vai para qualquer lugar. Falando em qualquer lugar, hoje a gente vai falar um pouco sobre imigração. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu moro há 8 anos aqui no Canadá e eu vou contar para vocês que não foi simples, não foi fácil. A minha teimosia, ela quase liderou aí essa história, mas enfim, nós temos anjos na nossa vida, né? E comigo não é diferente. Provavelmente vocês estão observando, né? Na aula 1 eu falei um pouco mais sobre a perda da minha mãe, do primeiro anjo. Segundo, eu falei um pouco da minha madrasta, de tudo que ela me ensinou, que era o segundo anjo. E hoje eu vou falar um pouco para vocês do meu companheiro de vida e o quanto ele, né? Atualmente é o maior anjo da minha vida. E que se a gente tirar a teimosia um pouco de lado e observar o que as pessoas têm de bom e o que elas ajudam a gente, o que elas ensinam a gente, fica muito mais fácil da gente reconhecer o anjo que mora dentro de nós, né? Nós mesmos, como sendo a pessoa mais importante do mundo, que, né, o jargão aqui do Hoje Eu Me Sinto. Então hoje eu quero contar para vocês essa etapa da minha vida para talvez te inspirar. E para que você perceba que por mais que a gente tenha resistência, né, do conselho que as pessoas nos dão, sempre a vida está usando aquela pessoa para despertar em nós aquilo que precisa ser despertado. A habilidade necessária para que a gente desenvolva a nossa autonomia. E desenvolvendo a nossa autonomia, o que é? É a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de assertividade, de criação, de moldar a vida para que ela esteja do jeitinho que a gente deseja. Então, meus queridos, eu vou tentar contar rapidamente, né? É difícil contar a história de imigração de um jeito rápido, mas a ênfase aqui que eu quero colocar nessa terceira aula é de como, às vezes, os nossos medos, eles são traduzidos em teimosia, e a teimosia, se a gente deixa ela tomar conta, ela pode atrapalhar e, às vezes, até impedir as nossas realizações, né? Bom, eu sempre tive muito essa coisa da resistência, no sentido de que toda vez que o outro vinha me trazer o ponto de vista dele, o meu primeiro impulso era falar: não quero desse jeito, não, meu jeitinho, a minha zona de conforto tá muito bem protegida aqui. Apesar de eu ter uma sede muito grande pro diferente, pro novo, pro desconhecido, o medo, boa parte da minha vida, ele foi meio que o dominador ali da minha personalidade. E eu faço terapia floral, eu acho que desde os meus 18 ou 19 anos, graças a Deus, porque foram os florais que me despertaram para quem eu sou hoje, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sou terapeuta floral hoje, mas eu também sou usuária de florais de Bach, porque a gente sempre, né, precisa de uma forcinha aí para despertar as nossas habilidades e para dissolver as nossas fragilidades, não é mesmo? Então, o Mimulus, que é a essência floral da coragem, ele foi o primeiro floral que eu tomei. Ele despertou, né? Ele tirou de escanteio a Adriana tímida, quietinha, que não tinha coragem de colocar a voz para fora. E hoje eu acho que ele é a essência que vai pautar aqui a nossa troca, porque o Mimulus, inclusive, né, se você quer saber mais sobre os florais, fica à vontade, vai lá no site do Hoje Eu Me Sinto, que eu explico todas as essências. Então, se você quiser saber mais sobre o Mimulus e todas as outras, não vou ficar usando o tempo do nosso vídeo aqui para te explicar. Vai lá no site, dá uma olhadinha que você vai entender melhor como que eles funcionam, tá bom? Mas, basicamente, o Mimulus, que é o floral da coragem, ele tira também a nossa timidez, ele tira também as nossas travas e tudo aquilo que impede a gente de ser, né, de fazer o exercício de ser a nossa essência. Pois bem, falando do Mimulus e trazendo um pouco a minha história de imigração. Eu e meu companheiro, a gente já estava junto há bastante tempo, quando ele trouxe para mim essa ideia de imigração, né? A gente é de São Paulo, e em São Paulo a violência estava muito feia, e a gente não estava concordando com um monte de coisa, de
de cultura, de estilo de vida, de preconceitos e tudo mais. E o meu companheiro veio aqui para o Canadá, ele fez um intercâmbio e ele descobriu um novo mundo, onde era possível, né, viver com igualdade social, onde cada pessoa podia ser exatamente como ela quisesse, que ninguém ia dizer o que era certo e o que era errado, e onde a gente tinha uma oportunidade de vida com menos violência nas ruas e tinha mais a ver com o tipo de vida que a gente queria ter. Quando ele me apresentou isso, eu falei, uau, eu quero pra já. Mas o outro lado meu dizia, não, como que a gente vai fazer isso? Que medo! Nossa, eu vou deixar meu pai aqui, vou deixar minha família aqui, a minha profissão? Não, como que a gente vai fazer isso, né? Então foram longos 5 anos de processo de imigração antes de vir definitivamente aqui para o Canadá. A gente iniciou esse processo em 2006 e a Adriana teimosa relutou muito. Até 2011, onde de fato a gente imigrou. Durante esse período, eu cometi muitos erros. E a gente falou sobre culpa, né? O mês passado. Vocês acham que eu não trago as minhas experiências de vida para vocês? Sempre trago. Eu me culpei por muito tempo de não ter me dedicado ao processo de imigração como o meu companheiro estava se dedicando, por não ter me dedicado aos estudos de francês e inglês, que é fundamental para o processo de imigração aqui para o Canadá, como eu gostaria de ter me dedicado, não ter me dedicado ao planejamento financeiro como eu gostaria, mas hoje, depois de 8 anos morando no Canadá, eu tenho clareza de tudo isso. A Adriana de 2006 não tinha essa clareza, porém, graças a tudo que eu vivenciei, eu tenho clareza. Mas a gente está aqui falando, né, do mimos, que é a coragem para a gente ir com medo mesmo. Mas especialmente o que eu quero falar para vocês é da gente tirar a resistência um pouquinho de lado. E isso dói muito. Isso dói muito porque quando o outro coloca a gente à prova, quando o outro, né, literalmente coloca a gente na parede, ou faz ou não faz, a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de escolha. A gente tem que desenvolver a nossa humildade. A gente tem que passar por cima da resistência, que é bem difícil. Mas por quê? Como que a gente faz esse movimento de forma positiva? Quando a gente para de olhar o outro como uma ameaça, quando a gente para de olhar o outro como sendo alguém superior e a gente inferior, porque, né, afinal de contas, o outro está tão bem fazendo todos os movimentos que ele faz, eu tô aqui me sentindo tão inferior porque eu não consigo fazer. Quando a gente deixa a resistência de lado, a gente pode olhar para o outro como sendo o nosso anjo. E aqui, obviamente, é fácil falar, né, disso tudo, porque eu tô falando do meu companheiro, eu tô falando da minha alma gêmea, eu tô falando de alguém que sempre, de uma forma muito generosa e às vezes um pouco dura, assim, me mostra todos esses caminhos. Porém, por que às vezes é duro, né, de ver desse jeito? Porque a gente tá teimando, porque a gente tá na resistência, porque a gente tá com medo. Então, meus queridos, nessa terceira aula, nesse vídeo, eu quero te convidar a não precisar passar aí por essa resistência, com tanta resistência. Tenta olhar para as pessoas que estão ao seu redor te desafiando. E, de novo, quando eu falo anjo, não é que, essa pessoa, então, ela é perfeita, né? Essa pessoa é boazinha. Não, não é um anjo nesse sentido glamouroso, romântico. Não. É um anjo porque essa pessoa está sendo usada pelo universo, usada no bom sentido, para te mostrar alguma coisa que você está teimando e não está querendo ver. Então, trazendo o meu exemplo de volta, o meu companheiro, ele me mostrou que eu podia sim, que eu tinha capacidade de me desenvolver, que eu tinha capacidade de estudar francês, que eu tinha capacidade de melhorar o meu lidar com o lado financeiro, que eu tinha sim capacidade de criar o Hoje Eu Me Sinto, porque sim, o Hoje Eu Me Sinto nasceu das minhas sofrências aqui no Canadá, da minha necessidade de me reinventar, porque a Adriana pedagoga não dava mais aqui no Canadá, eu precisei desenvolver a Adriana terapeuta. Foi graças ao Canadá que eu criei Hoje Eu Me Sinto. Foi graças ao Canadá que eu me percebi com a capacidade de ser autônoma
de ser empreendedora e que sim, dá certo a gente criar o nosso próprio negócio. Mas eu tive ajuda de vários anjos, mas o anjo mais especial é o meu companheiro, porque foi ele que me ajudou, foi ele que me motivou a desenvolver todas essas capacidades, que não são dele, são minhas capacidades, mas foi ele que foi o anjo que me mostrou com muito amor e muita generosidade que sim, eu tinha essa capacidade. Por que que muitas vezes ele teve que ser duro comigo? Porque eu estava na resistência, porque eu estava no medo, porque eu estava na teimosia. Mas eu, Adriana, mesmo com tanta dificuldade, eu escolhi o lado da solução. Não foi sempre fácil, não mesmo. Mas eu escolhi o lado da solução e eu me responsabilizei por cada escolha e até hoje eu respiro fundo, mesmo que a tendência seja ir pela resistência e teimosia, eu respiro fundo e falo, ok, o que está certo sobre isso que está tudo errado, né? E aí eu consigo parar, pensar, às vezes leva um bom tempo e às vezes é mais rápido. Mas quando eu escolho olhar para os conselhos alheios e resolver o que está certo sobre isso, se isso fosse fácil, como que seria? O que eu preciso aprender dentro dessa situação? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver dentro dessa situação para que eu possa viver uma realidade mais feliz? A gente consegue caminhar. Portanto, meus queridos, a lição dessa aula 3 é essa. É você parar de olhar para as pessoas ao seu redor que estão te incomodando, que estão tirando você da sua zona de conforto, que estão provocando a sua resistência e a sua teimosia. E tá tudo bem, acontece mesmo com todos nós. Mas olha para isso tudo e pensa com muito amor e muito carinho. Se eu parasse de olhar essas pessoas como inimigos e eu escolhesse olhar para elas como anjos, de novo, não é a versão romantizada de que essa pessoa é um anjo para você, não. É um anjo porque ela é uma pessoa escolhida pelo universo para desenvolver em você a habilidade que você precisa desenvolver. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Quais são os medos que você precisa superar? Quais são os traumas e resistências que você está precisando curar? E que essas pessoas, essas situações estão provocando isso em você. E se isso não fosse uma desgraça? Se essas pessoas não fossem inimigas? Se elas fossem mesmo enviadas do universo para te ajudar? O que você precisaria fazer diferente? Pensa nisso com carinho, tá bom? Se você sentir que precisa de ajuda, vai ser uma alegria ser a sua terapeuta. Aqui embaixo tem o site do hojeeumesinto.com, dá uma olhadinha lá como que funcionam os atendimentos. Se você sentir no seu coração que você precisa de ajuda e que eu posso ser a sua terapeuta, vai ser uma alegria, tá bom? Vai lá ver como que funcionam os atendimentos. Caso você queira se aprofundar em toda essa vida de autoconhecimento e caprichar nas lições, para isso mesmo que tem a Escola do Sentir, escoladosentir.hojeeumesinto.com. Aqui embaixo também tem o link para você conhecer um pouco mais dos meus cursos, tá bom? Então é isso. Espero que você faça aí a lição de casa com muito carinho e eu te garanto, vai ser tão lindo desenvolver as suas capacidades, vai ser muito lindo. Você vai ter muito orgulho de você sendo autônomo. E quando eu falo autônomo, não é de ser um trabalhador autônomo necessariamente, mas para você ser autoconfiante e entender que você tem sim capacidade de criar a vida que você deseja e que você merece, tá bom? A gente se vê semana que vem para a última aula dessa série da autonomia. Um beijo. Tchau, tchau.